Então, boa noite a todos. Esse é o nosso primeiro encontro para leitura e estudo do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Hoje é dia 14/9/22. Nós vamos começar a leitura na página 15 do livro. O tema é sobre este livro, tá bom? Assim como, após o trabalho efetuado no verão, em que a colheita é feita durante o outono, o fruto de um longo trabalho e compreensão posterior foi coletado e organizado de forma compreensível nesse compêndio. Até aqui, um longo caminho foi percorrido. Ele começou, para mim, com a dinâmica de grupo. Aqui pude observar e vivenciar como necessidades e avaliações antagônicas podem ser harmonizadas quando um grupo chega a reconhecer as diferenças, sem a pressão de uma autoridade externa, do puro encontro de uma pessoa com outra, e, partindo desse reconhecimento, pôde concordar com uma ação conjunta e, ao mesmo tempo, satisfatória para todos os envolvidos. A próxima estação nesse caminho foi a psicanálise. Ela constituiu, ao mesmo tempo, um polo oposto à dinâmica de grupo, porque na psicanálise a atenção estava dirigida totalmente aos movimentos opostos do próprio íntimo. Mas aqui também se tratava de realçar o dividido e o reprimido, e aceitar como equivalente o lado claro e permitido do consciente. A terapia primal trouxe-me um aprofundamento das compreensões e experiências da psicanálise. Nesse método, tratava-se de expressar sentimentos reprimidos, num âmbito protegido, principalmente a tristeza e a dor. No decorrer de muitos meses, pude observar e vivenciar em mim mesmo quão diferentemente atuam os sentimentos, que alguns sentimentos substituem ações e que outros as possibilitam. Deste modo, posso diferenciar facilmente esses dois tipos de sentimentos. Já não me assusto mais com explosões violentas de sentimentos de outras pessoas. Nessa época, entrei em intenso contato com a análise transacional, o que me fascinou. Antes de tudo, foi a análise de scripts, isto é, que se pode trazer à luz com a ajuda de contos de fadas e histórias o plano de vida pessoal secreto. Desse trabalho resultou uma profunda compreensão do lado oculto dos contos de fadas e histórias, a tal ponto que, de maneira semelhante com o que ocorreu comigo anteriormente, em relação aos sentimentos na terapia primal, aqueles já não podiam mais me influenciar de um modo que me afastasse de mim mesmo. Então, aqui ele está falando, né, do crescimento dele até como pessoa, passando por essas terapias, né? Foi assim que reconheci, por exemplo, que a história do Pequeno Príncipe, na verdade, é um eufemismo do suicídio, e que as pessoas que gostam especialmente dessa história nutrem secretamente pensamentos suicidas. Mais tarde, quando cheguei à compreensão das ordens do amor, pude ver que muitos scripts indicam um emaranhamento. Isso é, que o script que uma pessoa segue descreve frequentemente o destino daquele membro da família, com o qual está emaranhado sob a influência da consciência familiar. Outras importantes estações no meu caminho foram a hipnoterapia, segundo Milton Erickson, e a programação neurolinguística, junto com a aplicação da observação exata dos mínimos movimentos. Elas explanaram o meu caminho para o trabalho com as histórias. Quando então me dediquei à terapia familiar, já estava preparado para ela, em muitos aspectos. Com as constelações familiares, adquiri, uma após outra, compreensões das ordens do amor e os limites e modos de atuação da consciência.
Daí resultam amplas consequências para o meu trabalho terapêutico, por exemplo, no tratamento de doenças graves, traumas, psicoses, agressores e vítimas. Entretanto, além da psicoterapia, no seu sentido restrito, adquiri mais e mais compreensões sobre o comportamento humano no seu sentido mais amplo. Por exemplo, ordens no relacionamento de casal e ordens entre pais e filhos, sobre os efeitos distintos do comportamento religioso, sobre os nossos encontros com a morte e os mortos, e ainda sobre caminhos e modos de promover a paz e a reconciliação. Esse livro reúne afirmações essenciais sobre esses temas e, ao mesmo tempo, uma colheita. E para me utilizar também de uma outra imagem, o feixe que une e sustenta as nervuras de uma abóbada. Os textos aqui apresentados originam-se essencialmente entre os anos de 92 e 2000. Estão ligados a um contexto e foram pronunciados espontaneamente como introduções, esclarecimentos ou resumos em cursos de constelações familiares. Às vezes foram respostas a perguntas feitas nesses cursos e também em entrevistas ou palestras. Os cursos e entrevistas foram gravados e, por isso, o texto original foi conservado, tendo sido aqui levemente reordenado por mim. Trata-se, portanto, de afirmações feitas em um contexto e se referem sempre a uma situação concreta. Isso aqui é uma coisa importante, né? Porque, às vezes, são frases soltas que as pessoas usam como uma verdade. E ele diz aqui, né? Trata-se de uma frase falada dentro de um contexto. E dentro desse contexto é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta, muitas vezes, né? O contexto as influencia e as torna vivas. Por isso, também não tratam de um tema na sua totalidade, mas somente até o ponto em que a situação ou pergunta exige. Algumas afirmações se assemelham e, entretanto, trazem uma referência adicional, por ter uma outra situação como como pano de fundo. Esse é um livro de consultas em vários sentidos. Por um lado, no sentido de uma coletânea tardia e, portanto, no sentido de colheita tardia. Por outro lado, porque aqui qualquer um pode consultar e ler facilmente o que procura com relação a determinados temas. Para facilitar a orientação, ordenei os textos de acordo com temas e escrevi uma introdução para cada um deles. Talvez algum leitor sentirá a falta de uma extensa teoria para as minhas afirmações. Mas o que se ganharia com isso? Quem arrasta para a praia uma rede com muitos peixes é, evidentemente, o dono deles e pode pegá-los nas mãos. Mas, infelizmente, eles já não nadam mais. Neste livro, podemos ver cada um dos peixes ainda nadando. Ele usa bastante figura de imagens, assim, de forma bem bonita, até poética, né? Uma história na qual um discípulo pergunta ao seu mestre pela liberdade, descreve o que me aconteceu com estes textos. O mestre diz: algumas pessoas acham que são elas que procuram a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os falsos jogadores por novos. Mas aquele que a deixa pensar concede às vezes um pouco de espaço, e como um rio que carrega o nadador que se deixa levar, ela o carrega também, com a sua força, a novas margens. Gostaria de agradecer a todos que possibilitaram a edição deste livro, e aí ele então faz o agradecimento a algumas pessoas, alunos dele, seguidores dele, pessoas que acompanhavam o trabalho dele, né? Então, ele fala aqui no final: esse é um livro profundo, cada uma das afirmações vale por si só. Por isso, pode-se facilmente começar com a leitura de qualquer lugar. Desejo a todos que a leitura lhes proporcione fecundo ganho pessoal. Então, aqui ele explica um pouco, né,
da forma como ele foi conhecendo as constelações, observando o funcionamento das dinâmicas nos relacionamentos e também percebendo, né, as repetições nas histórias com esses scripts, né? Cada uma dessas que ele foi falando são teorias e são tipos de terapias onde ele foi adquirindo os conhecimentos dele, né? Muito bem. Podemos prosseguir? Alguém tem alguma pergunta? Quer saber alguma coisa? Quer fazer alguma... Eu sei que aqui também tem bastante consteladores já, né? Que já estudam um pouco. Se quiser contribuir, podem levantar a mão. E gostaria também de perguntar se alguém pode continuar a leitura. Você pode, Gi? Então vamos lá. O caminho do conhecimento. Introdução. Este capítulo apresenta posturas básicas que preparam para compreensões mais profundas, principalmente para a compreensão de possíveis soluções. Essas posturas básicas são falta de intenção, coragem, abertura para o desconhecido, recolhimento e concordância com o que se mostra, mesmo que nos exija o máximo. As palavras-chave são o caminho fenomenológico do conhecimento, o procedimento fenomenológico, a verdade como algo que nos foi pré-estabelecido e que, quando se mostra, força a ação. Esta é uma teoria densa do conhecimento e, por isso, também um capítulo filosófico. Contudo, todas estas afirmações são relacionadas à prática e se tornam compreensíveis através dela. Escrevi sobre este caminho do conhecimento também em outros livros, em Ordens do Amor, no capítulo Compreensão, através da renúncia, em Constelações Familiares, sob o título Eu me submeto à realidade tal como ela se apresenta, em Was in Family Crank Watching, no trecho O Caminho Fenomenológico do Conhecimento, assim como em alguma coisa no título A Psicoterapia em Harmonia. A verdade. A verdade é algo que emerge como um relâmpago do ausente para o presente e então volta a emergir no ausente. Portanto, reluz brevemente e desaparece. No instante em que reluz, é totalmente válida, não existe qualquer dúvida quanto a isso. Contudo, se generalizo isso, não compreendo a essência da verdade e do conhecimento. Então, tento eternizar o instante e, com isso, desconsidero a efemeridade da verdade. Ela é um bem efêmero. Entretanto, é totalmente válida no instante em que reluz. Por isso, a objeção à verdade que reluziu vem sempre tarde demais. Chega quando ela já se tornou a desaparecer. Participante. Mas, naturalmente, é também um reluzir muito subjetivo, Hellinger. Pelo contrário, essa é a diferença. Todos podem ver quando reluz aqui nas constelações familiares, participante. Mas só depois que... como participante, Nádia, na leitura, para ela não ficar falando, pode ser? Eu leio quando for participante. Para construir um diálogo, é Viviane que está falando. É que o seu som está desligado, Nádia. Vamos experimentar, então. Tá. Você consegue, Gi, trocar com ela? Sim. Então vai. Mas só depois que você a construiu. Eu não a construí, eu vejo isso, reluz de repente. Aqui na última constelação, por exemplo, vi repentinamente que tinha a ver com uma criança que tinha sido abortada. De repente, era uma verdade. Eu não a construí, eu a percebi. Mas colocando a criança, você a construiu para a pessoa da qual se tratava. Quem constrói está quase sempre errado, pois a construção não alcança a alma, mas apenas a cabeça. Essa é uma diferença muito importante.
Por exemplo, noto que quando percebo algo durante o trabalho, e digo isso, preciso somente olhar para a fisionomia das pessoas e então sei se está certo. Podemos ver imediatamente, através do efeito, se alcança a alma. Mas tão logo eu elabore algo e talvez ainda o formule bem em minha cabeça, para depois dizê-lo, percebo que não existe nenhuma reação, não alcançou a alma. Com relação ao construtivismo, precisamos nos perguntar: por que é que uma construção atua e a outra não? Aqui deve existir algo que atua, que ultrapassa a construção. Senão, não poderia ser que uma atuasse e a outra não. Ambas deveriam atuar ou não atuar igualmente. Quando se constela uma família, vê-se a falta de ordem existente nela. E no final da constelação, você diz que a terapia terminou. Como seria a constelação quando essa mesma pessoa voltasse a se constelar? Quem constela de novo, talvez queira trazer novamente à tona a verdade que tinha desaparecido, e isso não dá. Ela já foi embora. Por isso, só posso constelar novamente quando houver informações absolutamente novas, ou quando, em vez do sistema atual, ainda deva ser constelado o sistema de origem e vice-versa. Aí, acrescenta-se algo novo. A dialética. Segundo a dialética, o conhecimento avança em 3 passos. Primeiro, existe a tese, essa se transforma numa antítese, e de ambas resulta a síntese. Essa se torna uma tese, transforma-se numa antítese e chega a uma outra síntese. Isso dá certo somente quando a antítese não é apenas uma opinião ou objeção, mas um novo conhecimento. Isso faz grande diferença. Quando alguém comunica em um diálogo uma compreensão ou uma experiência sobre o amor, e o outro tem uma outra compreensão e outra experiência, então isto é, no sentido da dialética, uma antítese, mas uma síntese, uma antítese que resulta numa síntese que enriquece ambos. Frequentemente, quando alguém tem uma compreensão e a comunica como uma tese, outros fazem uma objeção no sentido de que uma antítese deve colocar em dúvida a tese. Dessa forma, tratam a tese como se fosse somente uma opinião, e com isso tiram a sua força, mesmo que se baseie numa ideia e apenas a descreva. A palavra-chave para essa espécie de antítese é a palavra mas. Através do mas, a ideia imediata fica desvalorizada. Se, por exemplo, olho para uma montanha e digo, mas não posso vê-la direito, embora ela ainda esteja lá. Com o meu mas, tiro dela algo de sua grandeza e força. Pode-se fazer objeções a tudo, sem o esforço da percepção e sem a paciência que gera disposição para a espera, até que a nova compreensão ou experiência apareça. Por isso, a objeção é tão rápida. A compreensão, pelo contrário, precisa de tempo. Quero ainda dizer algo sobre a dialética. Quando alguém pensa ou faz uma objeção, tem então a sensação de liberdade. Pode ter objeções à vontade, sem que precise se orientar por algo. Então, nos pensamentos, a liberdade é bem grande e está ligada a uma sensação de poder. Mas se esse alguém quiser agir de acordo com a sua objeção, então a sua liberdade é bem pequena. Depois que fez todas as objeções possíveis à compreensão e à experiência comunicadas por todos, o que se pode realmente fazer que ultrapasse a compreensão dos outros? Ao contrário, quem renuncia a essas objeções não é livre em seus pensamentos. Neles tem somente uma margem diminuta, porque se orienta pela realidade percebida, mas tem muitas possibilidades de atuação. Percepção e pensamento. Existem muitos acessos à verdade. Eu próprio sigo um caminho que conheço, mas ao seu lado existem ainda muitos outros. É realmente estranho que existam tantos compositores e, contudo, nenhum deles encontrou a mesma melodia. Cada um tem a sua própria compreensão.
Cada melodia é diferente e cada uma delas é bela a seu modo. Duas pessoas não podem ter a mesma compreensão em relação à mesma coisa. Se ambos têm uma compreensão especial, uma é um pouco diferente da outra. A plenitude não se deixa limitar apenas a um caminho. Uma compreensão chega da percepção. Algumas pessoas esquivam-se da percepção, fazendo uma afirmação ou uma objeção em que apenas pensam sem que tenham visto o que afirmam. Algo assim é barato, qualquer um pode fazer isso, também o tolo. Mas quando uma percepção se acrescenta a outra, elas se complementam mutuamente. O pensamento sem percepção gira sempre sobre o mesmo, sobre o conhecido. Somente através do pensamento não advém nenhuma compreensão. A compreensão se origina da percepção e então segue o pensamento. Por isso, a compreensão começa com a percepção e continua com o pensamento. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse pedaço? É um pedaço, ele é denso, né? Porque ele vai explicando sobre a forma de pensar, né? E também porque ele fala bastante sobre essa dialética, né? Do que é da tese, da antítese. Quando ele começa a falar sobre esses temas, ele está falando das pessoas que colocavam em xeque as coisas que ele falava. O Bert Hellinger, nessa época, ele estava sendo bastante, de certa forma, massacrado, principalmente por psicólogos, por outros psicanalistas que trabalhavam de forma diferente dele, né? Então, colocavam assim em dúvida e pediam para ele explicar mais racionalmente os posicionamentos dele ou as coisas que ele percebia e que ele falava dentro das constelações. Essa parte do texto, ela fala um pouco disso, né? Dele estar não se explicando, mas apenas dizendo que esse trabalho é feito dessa forma, a partir das percepções que ele tem. Né? Ele diz assim, eu não estou falando nenhuma verdade absoluta, como eu disse aqui no começo, né? Ele diz que ele vai passando por essas teorias e vai construindo, então, a forma de perceber as constelações. E esse livro, né, quando descreve as constelações e as percepções dele, são as percepções das constelações que estão acontecendo naquele momento, não é uma verdade absoluta. Então, é disso que ele fala. Ele fala que as pessoas podem fazer objeções. Então, por exemplo, eu posso ver numa constelação que uma pessoa está direcionada para a morte. E a pessoa, ou outra pessoa que está assistindo, diz, mas eu conheço ela não é assim. Quando essa terceira pessoa, né, coloca um mais e tenta defender aquilo que está aparecendo, ela tira a força do trabalho. É disso que ele está falando. Que a pessoa, ela coloca, surge uma percepção como se a tese daquilo que surgiu fosse apenas um ponto de vista. E não é isso que acontece dentro de uma constelação. As coisas que surgem numa constelação são as verdades daquele momento. Verdades, às vezes, como o Hellinger tantas vezes fala, que está falando muito claramente sobre vida e morte, né? E aí vai uma pessoa que não tem a percepção, que não se permitiu ser tocada por aquilo que está acontecendo dentro de uma constelação e coloca um mas e tira toda a força do trabalho, né? Então tira uma grandeza de algo que se revelou, assim como ele diz, como um relâmpago que reluziu e que depois já vai imediatamente embora. É assim que as verdades surgem nas constelações, e é a partir da percepção dessa verdade que toca a alma do Hellinger, do cliente, é que as curas podem acontecer. Então, é disso aqui que ele está falando, nessa parte aqui.
né? E toda vez que a gente, então, for tentar pensar, né, usar do pensamento, da racionalização para explicar uma constelação, então aquilo se perde imediatamente. Por isso que ele fala, né, não é para a gente faz uma constelação e depois tenta explicar a constelação. Quanto mais profunda é a constelação, menos compreensível. A pessoa sai com uma sensação de não entender nada. Quanto mais profunda é a constelação, mais é essa sensação da pessoa dizer, não entendi nada. Olha, estou aqui sentindo uma sensação, mas eu nem sei o que é isso. Muito interessante, muito bonito também. Vamos prosseguir? Você aguenta mais um pouquinho, Ti? Nádia, posso fazer uma pergunta? Claro. Aqui, voltando um pouquinho antes da dialética, quando é perguntado a respeito de trazer novamente à tona a possibilidade sobre constelar novamente. É um parágrafo antes da dialética. Ele fala, quando houver informações absolutamente novas, ou quando, em vez do sistema atual, ainda deva ser constelado o sistema de origem e vice-versa, aí acrescenta-se algo novo. Essa do sistema atual e do sistema de origem, tudo bem, ok. Mas essa parte que ele fala, quando houver informações absolutamente novas, o que ele quis dizer exatamente a respeito dessas informações absolutamente novas? Da onde que viriam essas informações? Então, às vezes, vem informações, às vezes, vocês vão perceber aqui, que o Hellinger, ele começa uma constelação com uma pessoa, né? E isso é muito incrível, que acontece muito mesmo, já aconteceu várias vezes em constelações que eu fiz. Às vezes, a constelação mostra algo e a pessoa diz, não, eu não sei disso, não, eu não sei. Não sei do que se trata. E a gente trabalha com a constelação até onde a constelação pode nos levar, né? Mas eu vou dar um exemplo disso. Uma vez eu fiz uma constelação com uma pessoa e na constelação um dos representantes ficava se sentia sufocado, se sentia engasgado, ele sentia uma sensação horrível nessa região. E ela era uma mãe que estava constelando 2 filhos adolescentes, e os filhos estavam muito ligados a essa pessoa. E eu falava, mas tem alguém na sua família que foi envenenado ou foi engasgado? E ela disse que não, ela não se lembrava de jeito nenhum. E a gente fez a constelação até aquele ponto, até onde a constelação mesmo se soltou. Depois, assim que ela saiu, a gente teve outra constelação, depois a gente terminou o encontro e fomos embora. Ela me mandou um áudio assim que ela entrou no carro. Eu não tinha visto o áudio dela, eu só vi o áudio dela quando eu cheguei em casa. Ela saiu do lugar que a gente estava fazendo e foi para o carro dela. Quando ela sentou no carro dela, ela disse assim, ela gravou um áudio para mim e disse assim, Nádia, olha que loucura, eu acabei de me lembrar que a minha cunhada, ela fez uma convulsão dormindo e ela morreu engasgada no próprio vômito. Então, era um fato muito importante. As crianças dela, quando aconteceu isso, uma era um bebê de alguns meses e o outro ainda não tinha nascido. Mas as 2 crianças, elas estavam muito conectadas a essa tia, né? Então, houve, lógico, ali, mesmo sem a gente saber de quem se tratava, a gente fez, né, uma reconciliação, uma despedida dessa pessoa, um reconhecimento dela. Mas depois de um tempo, por exemplo, se surge essa informação, a gente pode sim fazer uma nova constelação com essa informação. Se a gente percebe que não movimentou aquilo que ela queria, ou se, de repente, algo mais pode se abrir para esses filhos dela, né? Que ela estava trazendo situações de bastante comprometimento desses filhos adolescentes, né?
Então, nesse sentido, podem surgir constelações, uma constelação depois. Naquele treinamento que o Bert Hellinger fez aqui no Brasil, que foi um treinamento de 10 dias, ele fez dois encontros, acho que em 2006 ou 2007, que eu estava lá, ele fez isso, ele fez uma constelação com uma criança lá, foi um treinamento onde ele tratou doenças graves de crianças, por exemplo, síndrome de Down, deficiência mesmo de crianças, paralisia cerebral, tinha algumas crianças com paralisia, tinha síndrome de Down, tinha crianças que convulsionavam muito, tinha outras autistas, né? Então, eu lembro que ele fez uma constelação de uma menina síndrome de Down. Ela era tão comprometida que ela batia no próprio rosto. Os pais dela colocavam o bracinho dela dentro de um cano de PVC, para ela não conseguir fazer esse movimento, que ela se agredia. Então, ele fez uma constelação com ela, foi feita uma constelação dessa menina, e depois de uns 3 dias foi feita uma nova constelação dessa mesma família, dessa mesma menina. Então, o casal, os pais tinham conversado com ele sobre outras informações, né, dentro do campo dela, e ele fez uma nova constelação para ela. Então, é disso que ele está falando. Então, não são muitos os casos, são poucos casos que isso acontece. Mas quando depois, a pessoa não lembra ali na hora, mas depois a pessoa se lembra. E é muito, muito comum. Recentemente aconteceu de novo, de eu fazer uma constelação, eu fiz uma pergunta, foi assim, apareceu o avô paterno da pessoa que estava constelando, eu disse assim para ela, olha para o seu avô, qual é o nome dele? Aí ela disse, eu não sei o nome do meu avô, ela não sabia o nome, ela não sabia do que ele tinha morrido, né? E a gente fez a constelação, e aí quando terminou, essa foi online, quando terminou a constelação, passou acho que uns 10 minutos, ela me mandou um áudio. Eu falei, Nádia, o nome do meu avô é tal. Eu não sei porque eu falei que eu não sabia o nome dele, eu não consegui lembrar de jeito nenhum o nome dele. Né? Então, às vezes, algumas informações, elas ficam fora da nossa consciência, a gente não tem nenhum acesso a isso. É bem interessante de observar como que funciona a nossa cabeça, como funciona a mente. Mas nesse caso não houve uma nova constelação, foi só uma coisa interessante, que eu achei muito interessante, e que ela achou demais interessante, né, dela lembrar ali naquela hora. Então, quando o bonequinho dela estava na frente do boneco do avô, veja como é a exclusão desse avô nessa família. Ela não consegue nem recordar o nome dele, embora ela soubesse o nome dele. Bom dia, Tatiana. Mas alguém tem alguma pergunta? E vai fazendo, né, a leitura ficar rica, são essas perguntas, né, que a gente retorna, a gente esmiuça, a gente fala, né? Então, a leitura a gente pode fazer, mas eu acho que o que vai enriquecendo, né, o nosso saber, né, é a gente ir trabalhando assim, com esses exemplos, com essas informações. Nádia, eu acho que na sua primeira palestra, quando eu te conheci, sei lá que ano, lá no tribunal, eu lembro que você falou exatamente desse MAS, e foi uma das coisas que mais marcou, assim, eu lembro lá, você disse que alguém estava assistindo estava lá participando da constelação, depois o Hellinger abriu para perguntas e falou sobre aborto, e uma participante, uma convidada, ergueu a mão e falou para ele, mas e quando essa gestação, essa gravidez é oriunda de um estupro, né? E ele falou, pode ter certeza que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dessa pessoa, né? Dessa criança. E a mulher respondeu, eu sou... Sim. E aí a mulher falou, e ele respondeu, o seu mas invalida tudo o que a gente tratou aqui. Eu nunca mais eu me esqueci disso, tanto que eu tenho essa memória até comigo, assim, nas constelações, ao longo dos módulos, com o mas, né? Você sempre pontou bem isso aí, e quando eu li esse livro,
Então, me recordei, acho bem interessante esse apontamento dele, até ele discorrer depois sobre a dialética também, né? Sim. Eu acho, Muito verdadeiro isso. eu acho bem bacana uma hora que ele fala aqui, ele diz assim, uma pessoa que faz isso, aí ele fala assim, ó, há essas objeções, né? Aqui, ó, algumas pessoas esquivam-se da percepção fazendo uma afirmação ou uma objeção em que apenas pensam, sem que tenham visto o que afirmam. Algo assim é barato, qualquer um pode fazer isso, né? Então, realmente, qualquer um pode dizer, mas, por exemplo, né, nesse caso do estupro, né, ou a pessoa pergunta para o Hélio, fala assim para o Hélio, né, essa história aqui, né? Então, Essa história do MAS também é interessante, porque ela é trazida pela PNL também, né? A PNL sempre traz esse MAS como alguma coisa que invalida o que venha anteriormente, né? E é interessante, então, que você vê essa proposição, né? Essa questão do MAS em várias técnicas, aí, em várias teorias, como realmente algo que exclui o anterior, né? sim, exclui, exatamente, exclui, mas sem Invalida, né? invalida, mas sem dar nada em troca. Uma Sim. pessoa que fala mas, ela não se preocupa que ela vai ter que dar algo em troca daquilo. Ela só tira aquilo que é, né? E sim, né, quando ele fala aqui do caminhar dele, né, ele estudou com Erickson, ele estudou a PNL, e é claro que ele vai trazendo esse conhecimento junto com ele, e nas observações das constelações, isso fica muito evidente. Quanto mais constelações a gente vai fazendo, mais a gente vai percebendo como tudo isso que ele vai falando vai se evidenciando, né? E como é importante a gente ter lido e a gente ter compreendido para que na hora lá da constelação, né, a gente sabe lidar também com isso, né? Mas eu ia contar, né, desse caso, né, para as pessoas também que estão aqui pela eu acho que é um caso bem importante, né, esse caso que a Giovana começou a contar. O Hellinger, uma pessoa, eu estava num dos seminários dele, uma pessoa senta ao lado dele, ele estava falando sobre assuntos como gestação, a forma como a gente olha para os nossos pais, todas essas questões. Sentou um rapaz do lado dele e disse assim para ele: eu sou filho de um estupro. E o Hellinger disse, olhou bem para ele, bem nos olhos dele, né? Então, o Hellinger, ele faz as afirmações para a pessoa que está na frente dele. Ele olha no olho da pessoa e responde para aquela pessoa. Então, ele olhou no olho desse homem, quando esse homem disse, né? Olha, eu sou filho de um estupro. Tem tantas coisas por trás disso, né? Tem vergonha, tem culpa, né? Tem quem é meu pai, né? Quanto eu, né? Qual é o meu valor se eu sou filho de um estupro, né? Então Hellinger olha nos olhos dele e diz para ele só uma frase. Ele diz assim: para você foi uma bênção. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer: toma a sua vida. O preço já foi pago. A sua mãe já pagou o preço. E se você não toma a tua vida que custou a sua mãe, a gente divide a dor ou a gente multiplica a dor? Como é para essa mãe ver um filho fracassado ou ver um filho realizado? Né? O que compensaria para ela? Ver esse filho de um estupro realizado ou fracassado? Né? É isso que ele quer dizer. Para você foi uma bênção, a vida chegou para você. E é assim que a gente faz com a vida que chegou para nós. A gente se realiza. Custe o que custou para os nossos pais, para os nossos antepassados, para que, através do nosso crescimento, da nossa realização, da nossa saúde, a gente possa dizer para eles: não foi em vão, nada do que vocês realizaram, nada foi em vão. Né? Agora,
quando ele diz isso para esse homem, né? Então, só aquela frase que ele disse, né? Ó, para você foi uma bênção. Olha quantas coisas tinham atrás. Tudo isso que eu explanei. E aí vai uma pessoa que não passou por isso e diz para ele, mas para sua mãe foi difícil, né? Essa pessoa tira o que o Hellinger deu. Né? Então, o Hellinger, ele fala com poucas palavras, mas essas poucas palavras, elas estão, eu sempre falo, elas estão grávidas, né, de tantas coisas dentro delas. Então, a gente não precisa falar tudo, porque a gente não fala. Hellinger, quando ele olha no olho da pessoa, ele não fala para a pessoa, fala para a alma dela. E a alma dela entendeu tudo. Então, quando ele disse essa palavra, a alma dela entendeu tudo. E sabe como ele sabe que a alma dela entendeu? Ele fala que ele só olha para o rosto da pessoa. Só isso que ele faz. E a gente já viu, né? Quem são os meus alunos, eu sempre vou mostrando isso. A gente já viu, o brilho dos olhos mudam. Os olhos que estavam antes embaçados ficam cheios de vida. A pessoa respira, a pessoa ganha cor quando essa verdade é dita. É assim que o Hellinger sabia que estava feito. O trabalho já estava realizado. Né? Quando tem aqui uma parte que a pessoa fala, né? Você faz a constelação e aí no final você fala que o trabalho já foi feito. É assim que ele sabe que o trabalho já foi feito. Com a respiração do cliente dele, com a cor do cliente dele, com os olhos do cliente dele. É assim. Ok? Então, vamos lá. O caminho fenomenológico do conhecimento. O que mostro aqui é psicoterapia fenomenológica. A fenomenologia é um método filosófico, um velho método filosófico. Exige uma grande autodisciplina. Para esclarecer, vou contar algo sobre mim. Eu queria compreender o que é a consciência e como a consciência atua. Nisso, a primeira coisa que precisamos fazer no método fenomenológico é esquecer tudo o que escutamos antes sobre a consciência. Não levamos em consideração o que sabemos até então. Isso causa um esvaziamento interior. A segunda coisa é não ter intenções. Por exemplo, não ter intenções de fazer uma grande descoberta. Abstraímos-nos de tudo isso e nos expomos à consciência, assim como quando nos expomos à escuridão. Então, esperamos. Com relação à consciência, esperei muitos anos. Simplesmente me expus a ela repetidas vezes. Como a consciência atua na verdade? O que acontece comigo quando sinto a consciência? O que acontece com os outros quando sentem a consciência? E o que acontece quando não sentem nada e assim mesmo agem sem controle, seguindo seus impulsos? Então, depois de anos, emergiu da escuridão a primeira compreensão sobre a consciência. De repente, compreendi o que é a consciência. Percebi também que existem muitas consciências em vários níveis e que essas consciências seguem ordens. São basicamente as ordens do amor. Mas o que emerge não se deixa apanhar. Apenas compreendi certos elementos das consciências e percebo que por trás existe algo que não consigo compreender e nem quero compreender. Deixo emergir de novo o que compreendi, expondo-me simplesmente a ela. À medida que emerge e novamente emerge, encontro-me no movimento e nele tenho sempre uma outra perspectiva luminosa. Por isso, na prática, posso lidar com a consciência onde ela se mostra. Isso ficou claro para mim através desse método fenomenológico.
Na base da fenomenologia, existe um outro conceito de verdade ou uma outra experiência da verdade, diferente da usual. Frequentemente, queremos compreender a verdade e a tratamos como algo incontestável e eterno. Pensamos, talvez, eu própria descobri, tenho-a nas mãos e com essa verdade domino um problema ou até o mundo. É um estranho processo que transcorre internamente com esse tipo de verdade. Mas essa verdade é muitas vezes apenas pensada. Então, existe uma discussão entre os que pensam que essa seria a verdade e os outros, que pensam que a outra seria a verdade. E cada um pensa ter se apropriado da verdade. Assim, ela se torna um joguete nas lutas pelo poder. Todos nós conhecemos esse tipo de controvérsia. Na verdade fenomenológica é totalmente diferente. Essa verdade emerge brevemente, como já vimos aqui muitas vezes. Então, algo vem à luz e vemos um brilho. Mas ai de você se quiser alcançá-lo, pois então desaparece imediatamente. Querer alcançar é, por exemplo, o querer estudar profundamente, ou o medo daquilo que possa acontecer quando é mostrado, é também querer alcançar, mas de outro tipo. Então, já não se quer ter o brilho. Mas, se estou na postura fenomenológica, a verdade pode vir como quiser. Eu a olho, curvo-me perante ela e a deixo partir. Ela atua mais pelo fato de ter emergido do que quando se fala dela. Simplesmente está lá e desaparece. Por isso, emerge sempre de formas diferentes, nunca é a mesma. O terapeuta se alegra quando ela chega e quando desaparece, deixa-a partir. É como com a felicidade. A gente se alegra quando chega e quando parte, deixamos que parta. Por isso aqui também não existem controvérsias. Também o que pode ser controverso. Uma verdade emerge, todas podem vê-la, e então ela emerge novamente. Aquilo que emerge atua na alma, mas não sei como. Se eu fosse atrás de um cliente e dissesse, agora precisamos ver o que ainda devemos colocar em ordem, então o que emergiu se afastaria, ficaria banalizado e do fogo ficaria a cinza. Portanto, nessa espécie de terapia, trata-se, antes de tudo, de uma postura básica, da postura fenomenológica básica, de devoção, devoção perante a realidade. Então, não caímos na tentação de manipular a realidade que vem à luz ou amenizá-la, ou também intensificá-la, nem uma coisa, nem outra. Eu permaneço devotamente perante isso e volto ao meu trabalho usual. Bem, isso seria a psicoterapia fenomenológica. Espero ter esclarecido um pouco. Vou seguir? Sim. A compreensão através da renúncia. O método fenomenológico é originalmente um método filosófico. Acontece quando alguém se expõe a alguma coisa, sem intenção, sem medo, esquecendo tudo aquilo que sabia até então sobre ela. A pessoa se expõe a um contexto obscuro e de repente apreende a essência de uma coisa. Quando trabalho com uma família, exponho-me a ela como ela é, sem intenção, também sem a intenção de ajudar, e sem temer as consequências daquilo que digo ou faço. Frequentemente, porque me recolho, vejo, de repente, para onde vai. Mas, naturalmente, nem sempre, também aqui permaneço limitado. Este é o modo fenomenológico de trabalho. Não se apoia em nenhuma teoria e tampouco em experiências anteriores, mas se trabalha apenas com o momento. Isso é muito difícil, porque a terapia é sempre um novo risco. O procedimento fenomenológico não tem querer, nem saber, nem temor. Olha para aquilo que une, atrás de tudo o que aparece, e é apoiado e conduzido por aquilo que é a base e limite de todo o querer. Na verdade, traz a luz, o último.
Por isso, uma terapia só está completa quando traz este último à luz e quando une na profundeza alguém com este último. Aqui, a verdade se torna um acontecimento e se completa na ação. Bem, eu acho que a gente pode parar aqui, porque já está já no finalzinho, né, do nosso tempo. E aí a gente podia ver se tem mais alguma pergunta para a gente finalizar. Nessa primeira parte, né, então o Hellinger vai falando um pouco, né, bastante dele, da forma como ele foi caminhando nesse trabalho. Aqui na introdução, né, esse livro aqui, ele foi um dos primeiros livros do Hellinger. Aqui na introdução ele já coloca as ordens da ajuda, né? O livro das ordens da ajuda ele fez bem depois, onde ele coloca aqui no capítulo, né? Na introdução, vou ler de novo para a gente ver, ó. Este capítulo apresenta posturas básicas que preparam para compreensões mais profundas, principalmente para compreensões de possíveis soluções. Essas posturas básicas são, né? São as posturas do constelador, que ele fala, mas eu acho que se a gente tiver essa postura na vida e nas nossas relações, a gente vai conseguir ser bem mais feliz, né? E a vida fica mais leve também. Então, as posturas básicas são falta de intenção, coragem, abertura para o desconhecido, recolhimento e concordância com o que se mostra, mesmo que nos exija o máximo, né? Às vezes, concordar, né, com as coisas, com a vida como se ela se apresenta para nós, ou como para os nossos pacientes, né, as situações que se apresentam para eles, exige o máximo de nós, exige que a gente saia de toda a intenção, de toda nosso pensamento de que a gente sabe o que é melhor para o outro, o que é melhor para a gente, o que é melhor para que a vida flua. A gente não sabe de nada, né? Então, muitas vezes, a vida exige mesmo da gente o máximo, né? De se deixar levar pelos acontecimentos, de concordar com as coisas como elas se mostram e como elas são. Muitas vezes a vida mostra as provas para a gente e a gente diz assim, não, mas eu não queria que fosse assim, eu não queria estar passando por isso, ou ninguém merece passar por isso, né? Como se a gente tivesse um saber maior do que Deus, né? Do que é bom para a gente, ou do que é bom para o outro, ou do que uma vivência difícil pode nos levar para um crescimento muito grande, muito maior, né? Principalmente quando a gente aceita, né? Então, falando lá as frases do meu querido professor, né, de yoga, o professor Hermógenes, ele diz, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego nas mãos de Deus, porque Deus é que sabe o que é melhor para mim. E eu confio que tudo aquilo que vem para mim é para o meu crescimento pessoal. Eu aceito essa situação, que é não entrar na revolta, né? Aceito essa situação assim como ela veio. E agradeço a oportunidade de crescer com isso. Então, essa postura, né, que são posturas de yogis, posturas de pessoas que meditam, né, que fazem realmente meditação. Bert Hellinger, ele disse que, acho que no último livro dele, no último não, na autobiografia, né, que é o último, ele diz o quanto ele meditava, todos os dias ele meditava. Nos livros dele de Pensamentos a Caminho, por exemplo, são pensamentos que vêm nesses momentos dele de meditação. Né? Quando ele conta aqui, né, que ele queria saber o que era a consciência. Então, ele se expunha a isso. O que é se expor a isso? É entrar nesse estado contemplativo. Ele entrava nesse estado contemplativo e fazia essas perguntas, né? Cadê? Onde está falando aqui das perguntas que ele fazia, né? O que é isso? O que é que acontece quando a consciência nos toca, né? Quando ele fala ali das perguntas que ele fazia nessas meditações.
E a partir desse silêncio interno, desse voltar-se, né, para o silêncio interno, que ele sempre fala, né, volta para o seu silêncio interior. Então, voltado para esse silêncio interior, então, respostas emergiam. Se ele tentasse pensar e racionalizar sobre elas, elas desapareciam de novo, né? Então, aí ele diz, aí eu me contento em olhar para elas quando elas surgem. E aí, se ela já esteve, se essa resposta já esteve em você, a partir das suas meditações, em outros momentos elas são mais percebidas, mais coloridas ou de outras formas. Então, esse caminho, né, do caminho do conhecimento fenomenológico, ele passa por isso também, né, por essa capacidade da gente se centrar, da gente se silenciar, da gente abrir mão de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente sabe, né? Ele fala aqui que a gente precisa soltar todo o conhecimento teórico para a gente estar vazio diante de uma nova constelação que vai surgir. Então, é disso que ele está falando, da gente se esvaziar, né? Daquilo que a gente está estudando, a gente vai estudando e a gente vai sabendo para quê? Para a gente ter isso como se fosse lá um material que a gente pode trabalhar depois. Mas na hora que a gente faz a constelação, a gente se esvazia de tudo isso. Para que aquela constelação que está aparecendo ali na nossa frente, naquele momento, possa trazer a sua própria verdade, a sua própria luz. Se eu estou com algum preconceito ou imaginando, a pessoa vive dessa forma, olha, provavelmente é tal dinâmica. Se eu vou com essa ideia, eu já perco a possibilidade de ajudar. Então, na hora, a gente precisa se esvaziar de tudo, de todos os nossos pensamentos. Muito bem. Tem alguma pergunta? Então, Oi, Nádia, tudo bem? tudo. Não, é a primeira vez que eu estou participando, então não sei se você faz quando que você faz as reuniões? É mensal? Como que é? Nós vamos fazer essas reuniões semanalmente. Tá. Sempre nas quartas-feiras. Sempre nas quartas-feiras, às 19h30 até às 20h30. Tá. Aí dá esse tempo da gente fazer uma pequena leitura, da gente abrir para as perguntas. Né? Que boa notícia, Nádia. Estava com saudades de vocês. Eu também, estava com bastante saudade desses encontros. E estou muito feliz de vocês estarem aqui. A Tiana, Viviane, Giovana, Maíde, todo mundo dos grupos, né? E das pessoas novas que são muito bem-vindas. Eu estou muito contente para que a gente possa ir se aprofundando nesse conhecimento, né? Eu acredito que quando a gente vai aprendendo um pouco sobre essas dinâmicas, sobre os funcionamentos, a gente está ainda no comecinho do livro, mas ele vai falando várias coisas importantes. E quando a gente vai podendo e usando isso nas nossas relações, no nosso dia a dia, nas relações com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos pais, né? A gente vai fazendo com que o amor, ele flua, né? Na ordem, exatamente na ordem. O Hellinger diz assim, o amor só não basta. O amor precisa ser vivenciado dentro de uma ordem, de hierarquia, de pertencimento e no equilíbrio da troca. Então, a gente vai chegando nisso a partir desses estudos, tá? Então, se vocês, nas próximas, né, vocês forem adiantar um pouquinho a leitura, já vai grifando aquilo que te chama a atenção, aquilo que vocês pensam. Se durante a leitura vocês conseguirem linkar com alguma coisa, quiserem perguntar perguntas práticas mesmo, a gente pode dar exemplos. Eu acho que vai ficando cada vez mais rico, né? Então, tá bom. Então, gente, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite. Semana. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite.
pessoal. Obrigada, Nádia. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, Nádia. Boa noite. Tchau, Nádia. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todas. Boa noite. Tchau, Nádia. Obrigada. Até Boa quarta-feira. noite. Um beijo, Gi. Obrigada. Obrigada. Beijo. Boa noite. Imagina. Tchau, tchau.